sua vizinhança, e certamente aquilo que aconteceu naqueles primeiros dias favoreceu a expansão do Evangelho. E a gente precisa observar isso para que a gente possa de fato ter uma cultura evangelística em nosso meio. Se nós queremos ser uma igreja que influencia a sociedade que estamos vivendo, nós precisamos olhar para o exemplo dos primeiros cristãos. Lá, quando a gente olha, por exemplo, para a igreja de Roma, a gente vai perceber que os cristãos romanos, eles davam aos pobres e aos necessitados. Que isso fez com que eles tivessem uma grande reputação na capital daquele império. Aquela igreja era uma igreja relevante, não somente na evangelização, mas era uma igreja relevante na mudança da sociedade que eles estavam inseridos. E nós precisamos olhar isso com atenção e entender que, por mais que o mundo esteja fugindo de sentimentos ruins, estejam fugindo de dores, das dores da vida, os cristãos, eles têm as respostas baseadas nas escrituras sagradas, da solução que a Bíblia vai nos dar a respeito daquilo que Cristo pode fazer para nos livrar da dor, para nos livrar da dificuldade, para nos livrar das perseguições, para nos livrar daquilo que a vida nos apresenta. E isso foi algo que marcou a vida daqueles cristãos. Certamente aqueles homens e mulheres que saíram de Jerusalém e chegaram em Antioquia, eles chegaram com respostas de alegria, em meio a um povo que era perseguido, em meio a um povo que era maltratado, subjugado por aquele império, e eles chegaram com palavras de esperança, palavras de alegria, e isso fez com que aquela igreja se tornasse uma igreja relevante, e então o evangelho progrediu, o evangelho cresceu, e irmãos, não tem como desassociar o crescimento da igreja do nosso testemunho verbal e da nossa proclamação pública. Nós não simplesmente temos que testemunhar, mas nós temos que proclamar. Não podemos só proclamar, mas temos que testemunhar, porque Jesus, ele disse que os seus discípulos deveriam ser suas testemunhas, e essa expressão de testemunhas que é utilizada ali no original, ela está tanto relacionada com a ideia de proclamar, com a ideia de também de demonstrar aquilo que está vivendo, aquilo que foi experimentado, aquilo que foi conhecido. E nós precisamos aqui entender que o fruto do Espírito em nossas vidas é extremamente relevante para que a gente possa anunciar uma mensagem, e uma mensagem que vai fazer a diferença na sociedade que estamos vivendo. A igreja de Antioquia, ela só surgiu porque crentes comuns, como eu e você, resolveram testemunhar e proclamar. Testemunhar com suas vidas e proclamar com seus lábios. E se nós ainda acreditamos que a igreja pode ser relevante, ainda no século XXI, mesmo que as coisas estejam caminhando sempre a piorar, por mais que olhemos para a sociedade, percebamos que parece que não tem mais jeito para o homem, que parece que estamos caminhando para lugares difíceis, parece que a sociedade está chegando em um abismo, mas se ainda cremos que essa palavra, se ainda cremos que Jesus, ele pode transformar o homem, nós precisamos mudar aquilo que estamos fazendo. Nós precisamos certamente testemunhar e proclamar, porque sem testemunho não haverá veracidade nas nossas palavras. E precisamos olhar para a igreja do primeiro século, que era uma igreja verdadeira, uma igreja altruísta, uma igreja obediente, uma igreja que amava o seu Senhor sobre tudo e fazia as pessoas serem atraídas por Cristo, fazia com que as pessoas fossem atraídas por Cristo, porque elas demonstravam amor pelo seu Senhor, demonstravam amor por aqueles que elas pregavam, por aquele que era tema das suas mensagens. E a gente percebe, irmãos, que é uma relação muito íntima entre a vida cristã e o nosso envolvimento com a missão. Quanto mais somos maduros, mais devemos nos envolver com a missão de Deus. Às vezes parece o contrário. Quando nós aceitamos a Jesus, como o pastor acabou de testemunhar, 28 anos atrás, quando Jesus o alcançou, parece que é quando a gente está naquele momento onde denominamos de primeiro amor, é que parece que a gente quer evangelizar mais, que parece que a gente quer testemunhar mais, que parece que a gente quer dizer para todo mundo. Se tem oração 5 horas da manhã, a gente está lá. Se tem culto durante toda a semana, a gente está em todos os cultos. Se tem evangelização, a gente vai, porque a gente está no primeiro amor. E parece que esse amor vai se esfriando.
parece que esse amor vai acabando. Enquanto na verdade a Bíblia diz que quanto mais maduro nós somos, mais nós deveríamos estar comprometidos com a palavra, mais nós deveríamos estar comprometidos com a missão. Quanto mais maduro nós somos, mais nós deveríamos proclamar, porque a própria Bíblia vai dizer que uma orientação para consagração de obreiros é que ele não seja neófito, que ele não seja novo na fé, porque o novo na fé muitas vezes é imaturo, muitas vezes o novo na fé não tem a maturidade suficiente para lidar com as situações da vida ou até da evangelização. Então a gente precisa entender que se a gente quer de fato ser uma igreja evangelística ainda neste século, nós precisamos entender que a nossa identidade, ela deve estar profundamente relacionada com a nossa vida. Quem nós somos deve estar relacionado com aquilo que nós fazemos. É por isso que Paulo, quando ele escreve, por exemplo, aos Romanos, ele vai dizer: Paulo, apóstolo, servo. Ele vai dizer: eu sou apóstolo porque eu sou enviado, mas eu sou servo, porque esta é a minha identidade. Eu sou um servo, a minha identidade é ser servo, mas apóstolo é aquilo que eu estou fazendo, eu estou sendo enviado, é aquilo que eu estou fazendo. E a nossa intimidade com Cristo, ela deve crescer com o passar do tempo. A nossa intimidade com Cristo, ela deve crescer e nos levar a nos enganjar mais com as coisas de Cristo. Mas infelizmente é o que temos visto, é o que acontece o contrário. Se a gente observar, por exemplo, as igrejas pentecostais no geral, a gente vai perceber que na terceira geração as igrejas pentecostais elas tendem a enfraquecer. Porque na primeira geração, aquela igreja que os irmãos estão dispostos a fazer tudo para evangelizar. Eles anunciam, eles colocam a caixa de som, eles pregam, eles estão anunciando a todo tempo, em todo momento, eles não têm vergonha, eles não têm medo. E aí aquela geração que vai sendo salva, que vai mudando, Deus vai mudando a sua vida, aí vem os filhos, e essa geração, agora ela já é uma geração mais society, mais personalité, né? É uma geração mais diferente, ela já não quer mais se envolver, ela já não quer mais sair para as ruas, para evangelizar, porque ela já acha que é uma queimação, está queimando meu filho se eu for fazer isso, porque as pessoas vão achar de mim, e aí essa igreja, ela para de evangelizar, vai pagar um mico, né? Aí quando chega na terceira, aí ninguém mais faz nada. Aí o que acontece? Acontecem as migrações, que é o que nós temos visto. As migrações é quando as pessoas saem daqui e vão para ali, saem dali e vão para o outro lado. E aí algumas localidades vão experimentando crescimento, mas esse crescimento ele acontece a partir de migrações, de crentes que saem de um lugar para o outro. Mas na verdade a evangelização que deveria estar sendo feita, não está sendo feita mais. Temos crentes maduros, mas crentes que não estão compromissados com o seu trabalho, compromissados com a sua missão, engajados com a obra de Cristo. Paulo ele dizia: eu sou um servo de Cristo e sou chamado para ser apóstolo. E servo, ele não tem direito a desobedecer. Quando Moisés ele foi chamado por Deus, lá em Êxodo capítulo 3, Moisés, ele, parafraseando, ele falou que ele nunca deveria ter falado o que nunca um servo deve falar, porque ele primeiro diz Senhor, e quando alguém diz Senhor é porque reconhece que é servo, reconhece que é alguém que está superior a ele. Só tem um Senhor quem é servo, e um servo não tem vontade, um servo não tem vontade própria, a vontade é do seu Senhor, e ele diz Senhor, e ele diz eu não posso. Um servo jamais pode dizer ao seu Senhor que não pode, que não vai fazer, que não tem condições, porque o servo é aquele que é chamado para obedecer. O servo é aquele que é chamado para fazer a vontade do seu Senhor. Então, quando nós expressamos a nossa identidade, servos, nós temos que expressar também o nosso trabalho, evangelização, anunciação, cumprir a missão pela qual nós somos chamados. E quem foi chamado? Todos nós. Todos nós somos chamados e vocacionados para evangelizar. Todo crente é chamado para adorar, para louvar, para servir, para dizimar, para ofertar, para evangelizar. Todos são chamados para isso. Não há como passar essa responsabilidade para outros. Essa é a nossa responsabilidade. E viver, irmão, de um modo evangelístico, ele não vem de uma maneira natural, não vem. Não é algo que a gente sai daqui agora e vai dizer assim, então a partir de amanhã eu vou ser
um crente mais evangelístico. Não é de maneira natural, mesmo para o cristão maduro. Na verdade, a gente lê na Bíblia que a mensagem do Evangelho é loucura para o homem. E o fato de ser loucura a mensagem que nós pregamos, isso vai acrescentar dificuldades ao pregar essa mensagem. Porque o mundo não quer ouvir loucura. O mundo não quer receber uma mensagem que parece coisa de doido. É isso que a Bíblia está dizendo. Parece coisa de maluco. Mas a Bíblia diz também que Deus resolveu salvar o homem através da loucura da pregação, que é poder de Deus. Então a mesma mensagem que é loucura é poder. A mesma mensagem que parece que não tem sentido, não tem nexo, é a mensagem que traz transformação, que traz mudança, porque é poder para o homem. E essa mensagem, irmãos, é que nós devemos anunciar. É essa mensagem que devemos anunciar, por mais que pareça loucura, por mais que pareça que não cabe, que não é adequado, que vai causar inquietação, mas é essa mensagem que deve ser anunciada. E para a gente ter uma vida evangelística, a gente tem que observar algumas questões. A primeira coisa é que a gente tem que observar a nossa santidade pessoal. Sabe por quê, irmãos, que também o Evangelho, pelo menos aqui no Brasil, ele tem caído em descrédito a mensagem que pregamos? Por conta da falta de zelo com a santidade daqueles que pregam o Evangelho. Quando você, antigamente, alguns anos atrás, quando você dizia assim, eu sou um crente, as pessoas olhavam para a pessoa e diziam assim, de fato, é uma pessoa de credibilidade, é um crente. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, por conta da falta do zelo com a santidade pessoal. Há muitos escândalos, há muitos erros cometidos por aqueles que professam essa verdade. Os mesmos que pregam essa verdade são aqueles que não zelam por essa verdade. Então, se nós queremos ter uma vida evangelística, nós precisamos ter um afeto de fato por uma vida transformada, por uma vida santa. E Paulo ele escreveu que todo crente ele não deve viver conforme esse mundo. Ele diz em Romanos 12:2 que nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. Todo dia que a gente vem aqui na igreja, que a gente ouve uma palavra, que a gente ouve um louvor, que a gente faz parte do momento de oração, a nossa mente ela é transformada. E nós devemos viver a partir dessa transformação. E o modo como pensamos determina a maneira de nós agirmos. É porque a minha mente é renovada que eu vou mudar a minha maneira de trabalhar, minha maneira de falar, minha maneira de atuar, minha maneira de agir. Portanto, todo o trabalho, boa parte do trabalho deve ser feito na nossa mente. Quando nós falamos de batalha espiritual, geralmente a gente imagina que existem, somente, porque existem também, mas não somente, a batalha nos ares, mas existe batalha espiritual muitas vezes, e eu diria até na maioria das vezes na nossa mente, porque é aqui que a gente precisa ser renovado, é aqui que a gente precisa ser transformado, para que a gente possa mudar as nossas atitudes. E uma vida evangelística, assim como aqueles crentes que saíram de Jerusalém e chegaram até Antioquia evangelizando, é alcançada através do zelo pela santidade, e esse zelo pela santidade é alcançado através de uma vida que tem a sua mente transformada. Sabe por quê? Porque palavras e atos pecaminosos, ele vem de mentes pecaminosas. Só há uma forma, uma maneira que a Bíblia permite o aborto, é o aborto do pecado. Porque ele diz que nós concebemos o pecado, e a concepção do pecado para o crente, ela pode até acontecer, mas deve ser abortada. E é por isso que a nossa mente deve ser mudada. Nós temos que ter pensamento de justiça para ter atos de justiça. Porque quando a gente quer ter atos de justiça sem pensamento de justiça, a gente se torna hipócrita, a gente se torna um fanático. Então, ainda que a gente tenha vindo da escravidão do pecado, nós temos disponível para nós a palavra que transforma as nossas vidas. E como é que ela vai transformar? A partir da meditação.